Graça e paz, igreja. Estamos muito felizes, praticamente na reta final do aniversário da igreja. Temos aí pouco mais de 50 dias, coincidindo com o início da campanha de missões nacionais. O coro de homens da igreja dizendo que a nossa casa há de te servir. Os homens se encontrando ontem lá no quartel do DSUP, em comunhão, a palavra de Deus sendo ali pregada e a palavra realmente por nossas vidas avançando. Isso é um motivo de muita alegria, é um motivo de muita gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. É pela graça dEle que nós podemos hoje dizer que estamos começando mais uma semana. E hoje nós vamos meditar, meus irmãos, num texto que vai fazer uma relação entre a missão de Cristo, esse propósito que a gente tem de avançar nessa obra, e esse texto, ele vai nos chamar a atenção para o fato de que esse desejo de avançar na obra de Deus é consequência da ação de Deus nas nossas vidas, porque o homem naturalmente, ele não está disposto a fazer a vontade de Deus. O homem naturalmente é chamado pela palavra de filho da desobediência. Para o homem natural é tempo de retroceder, mas é quando o homem se dá conta da graça de Deus, daquilo que o Senhor faz na sua vida, retirando ele da sua condição, colocando ele ao lado do Pai por meio de Cristo, por meio de uma fé sincera, arrependida de pecados e disposta a fazer a vontade de Deus, que o coração do homem se enche de alegria, para que tudo isso seja possível e para que a gente possa realmente ter uma disposição sincera de avançar na obra de Deus. Baixe sua cabeça, vamos orar nesse propósito, nesse instante. Meu Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque temos a oportunidade, privilégio de ser ministros da reconciliação nesse mundo de trevas. E por meio das nossas vidas e aquilo que o Senhor tem feito em nós, darmos um testemunho dos teus sinais, para que as pessoas possam entender que somente tu és Deus e que Cristo é o único meio, é o único caminho por meio do qual nós podemos nos ligar verdadeiramente e definitivamente ao Senhor. Fala, Senhor, os nossos corações nesse instante, que o Senhor esteja abençoando todas as pessoas que participam desta celebração, inclusive aqueles que assistem pela internet, e que ministre, Senhor, no nosso coração uma mensagem de graça, para que nós possamos hoje sair daqui com o coração alegre, dispostos a avançar nessa missão que é continuidade da missão do Teu Filho, em nome de Jesus, amém. As bodas de Caná. Bodas de Caná é o tema sobre o qual João 2 nós vamos meditar na noite de hoje. Eu convido a igreja, por gentileza, a abrir a palavra de Deus em João, no capítulo 2. Nós vamos ler do 1 até o 11. Para aqueles que tiverem sem a palavra, o texto vai estar proposto aqui na projeção. Esse texto é um texto que vai falar de um milagre que na narrativa de João não é apenas um milagre, mas é um sinal. É diferente. Um sinal, para aqueles que conhecem melhor a linguística, é algo que traz por trás do próprio fato em que ele consiste um significado todo especial. Parece que João, ele entendeu esse fato como algo realmente significante no início do ministério de Cristo. E antes que a gente possa ler o texto, precisamos fazer uma advertência, que não estamos falando ainda do ministério público de Jesus. O ministério público de Jesus, ele vai iniciar logo após o fato sobre o qual nós vamos meditar nessa noite. Mas hoje nós vamos meditar sobre um sinal que tem um significado muito rico para a igreja de Cristo. E é o tema da nossa mensagem, que apenas Jesus é o sentido da verdadeira alegria que enche o coração do homem para que ele tenha vontade de fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. E o texto,
ele começa dizendo o seguinte: e ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo, o texto não está aqui, mas eu vou fazer a leitura. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, está lá. Se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê entendimento da sua palavra. Meus queridos, 3 dias após o quê? 3 dias havia se passado desde que Jesus havia chamado os primeiros discípulos, dentre eles Natanael. E Natanael ficou impressionado com o fato de que Jesus, demonstrando uma espécie de presciência, sabia onde Natanael havia estado, mesmo sem ter estado com ele. E Natanael reconhece a Jesus como o Messias, como Filho de Deus. E Jesus, impressionado, diz: você, Natanael, está me reconhecendo assim, somente por isso que você viu? Você ainda vai ver muito mais. Em verdade, você vai ver o céu aberto e os anjos descendo e subindo sobre o Filho de Deus. Então, João, ele dá uma ênfase muito grande na divindade de Jesus. Dos evangelistas, ele é aquele que melhor enfatiza o fato de que Jesus, ele tem a mesma natureza que Deus. Ele é o Filho de Deus e compartilha da divindade do Pai. E ele chama os milagres que Jesus faz, especialmente 7 deles, a gente está falando do primeiro, de sinais. Os sinais que acompanhariam o ministério de Jesus, para que o resultado que acabamos de ler no final do texto, os seus discípulos fossem feitos pela fé nele. As pessoas crescem nele. É o mesmo objetivo que a Junta de Missões tem ao propor a nossa campanha de missões nacionais. É que o nosso país também venha a crer em Jesus, para que a vida das pessoas seja diferente, para que as famílias sejam diferentes. E Jesus estava iniciando o seu ministério justamente no seu país, mais precisamente na sua região de origem. Ele estava na Galileia e ele estava, então, convidado, juntamente com a sua mãe e alguns dos discípulos, para uma festa de casamento. Meus queridos, uma festa de casamento judaica era um evento, como ainda é hoje, muito especial. Muito especial por várias razões. Para o judeu, a aliança entre Deus e o seu povo, ela sempre foi representada pelo matrimônio. No apagar das luzes do Antigo Testamento,
nós vemos o texto do profeta Malaquias, capítulo 2, dentre os problemas da frieza espiritual de Israel, estava justamente a infidelidade conjugal, em que Deus usa o divórcio, que havia enchido de lágrimas o altar do Senhor, como uma metáfora da frieza espiritual do povo, que era noiva para com Deus, o seu povo. Então, o matrimônio era uma coisa muito especial para o judeu. Era uma cerimônia que precisava ser preparada com muita antecedência, como nós fazemos, mas eles ainda talvez com a maior seriedade, porque se faltasse alguma coisa, não tinha o Carrefour para ir comprar. Faltou gelo, faltou vinho, faltou refrigerante, naquela época nem tinha, não tinha o Carrefour, não tinha a venda de seu Zé, não tinha nada. Então, o vinho era um ingrediente fundamental. O vinho era o significado da alegria daquele casamento. E ele também representava a alegria do próprio matrimônio. O vinho como componente das bodas, que possuíam 3 significados. As bodas significavam o casamento como relacionamento, significavam também a cerimônia de casamento, e o terceiro significado possível era o banquete que era oferecido em honra dos convidados. Sabe de quem era a responsabilidade de oferecer esse banquete? Irmão Alex, me diga. Exatamente. Era do noivo. O noivo é quem tinha a responsabilidade de deixar tudo em ordem com antecedência. E se ele, por acaso, deixasse faltar alguma coisa, ele estaria numa situação de um vexame muito grande. Quem sabe até podendo ser demandado pela justiça dos hebreus, pelos parentes da noiva, pela grande vergonha que ela havia sido submetida no dia do seu casamento. E o vinho, ele, como está escrito no livro de Salmos, ele alegra o coração, ele é visto, embora a Bíblia não recomende a embriaguez alcoólica nem o alcoolismo, a Bíblia não proíbe o uso do álcool. A verdade é essa. Tanto assim, que no próprio Salmo 104, versículo 15, está escrito que o vinho traz alegria ao coração. Então o vinho, ele era um símbolo da alegria do matrimônio. E a alegria lembra vida. E a missão de Jesus, que estava prestes a começar, é uma missão de vida. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas o fato é que aquele casamento, naquele instante, passava por um momento de grande constrangimento e vexame. Isso me faz lembrar, Guilherme, ontem na reunião dos homens, em que, se fosse uma reunião de mulheres, não teria acontecido isso. Eu falava hoje na classe de Efésios. Quando faltou, Roberto já está rindo ali, faltou alimento para 10 pessoas. E quando faltou alimento para 10 pessoas, que eu olhei para os 3 servos de Deus que estavam organizando o evento, eu pude ver a aflição no coração deles para arrumar feijão e arroz para o pastor Alberto, que tinha ficado sem comer. E eu disse ao pastor Alberto: graças a Deus que fomos nós que ficamos sem comer. Você já pensou se fosse um convidado? Que vergonha seria para a igreja? Meus irmãos, mas teve gente que chegou junto da gente e falou assim: mas pastor, temos 3 pastores aqui sem comer, faça o milagre da multiplicação. Você vê como o ser humano é solidário, né? A verdade é que nós esperamos um bom tempo em pé, até que o feijão e o arroz chegasse, nós desistimos e comemos com farinha mesmo, como faz o povo do norte, aquela região que eu amo tanto, e que já estive morando lá e conhecendo o trabalho que se faz em missões com aquele povo, e portanto fico com tanta alegria quando vi algumas imagens do norte aqui, e com a esperança realmente de que a igreja seja impactada e tenha vontade de continuar a fazer a obra de Deus. A obra de Deus estava sendo feita a partir daquele casamento, embora não fosse esse o propósito original de Jesus.
de fazer nenhum sinal ali, aparentemente o texto demonstra isso, mas Jesus estava prestes a começar o seu ministério e o fato é que faltou vinho. Faltou vinho significa dizer, faltou também alegria naquela festa. E em lugar da alegria, o que é que sobrou para o noivo ali? Sobrou um grande problema, uma decepção para a noiva, uma vergonha muito grande, uma desonra, que leva Maria a fazer um pedido a Jesus. E esse pedido está implícito numa declaração que ela faz, quando ela diz, eles não têm mais vinho. Antes de pensar um pouco mais sobre o que isso significa, algumas considerações que eu preparei para os irmãos, relacionando, em primeiro lugar, a água e vinho. O vinho era muito utilizado numa mistura com água para matar a sede, não para embriagar, mas para matar a sede dos convidados. E sobre a sede que o homem tem de Deus, em João 7, 37 e 38, Jesus uma vez disse, se alguém tem sede, vamos ler juntos? Se alguém tem sede, venha a mim, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus deixa muito claro que a água que ele tem para oferecer, ela mata não somente a sede, mas ela flui do interior daquele que crê nele. E nós sabemos que o que tem no nosso interior, misturado com a água, né, é o sangue. Então, para o judeu, lá em Levítico 17, 11, o sangue era um sinal que representava a vida. Levítico 17, 11 diz o seguinte, vamos ler juntos? Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Era uma crença judia muito forte, estava fundamentada na palavra, o fato de que o sangue continha a vida. Era por isso que nos rituais de purificação de pecados, que envolviam sacrifícios, o holocausto era uma das ofertas que era feita, em que todo o sangue do animal, depois do pescoço dele cortado, ele era vertido para que aquele corpo livre do sangue, ou seja, realmente morto, pudesse então ser oferecido com diversas ofertas, o holocausto inclusive com a queima do animal. Então era preciso retirar em primeiro lugar o sangue do animal para que a oferta fosse feita com o seu corpo morto, o que significava dizer que a vida daquele animal havia sido tirada como oferta pelos pecados de quem ofereceu aquele sacrifício. Veja que interessante. Para o judeu, o sangue, que é da mesma cor que o vinho, ele continha a vida. E Jesus, mais na frente, ele vai fazer uma relação definitiva sobre sangue, vinho e vida, quando ele diz em Mateus 26, 27 e 28. Vamos ler? O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, o próprio Jesus, ele vai estabelecer uma relação entre o seu sangue e a remissão de pecados, que é o perdão de pecados, que é a condição para que o homem possa se aproximar de Deus, utilizando o próprio Cristo como a ponte que torna isso possível. Então Jesus, não por coincidência, ele se encontra numa festa, na sua região, na Galileia, uma localidade chamada Caná, provavelmente onde Natanael morava, já com alguns discípulos lhe seguindo, antes de se revelar publicamente em Nazaré, antes de dizer na sinagoga, o texto que está no livro de Isaías 61, segundo o qual o Espírito do Senhor estava sobre ele e o enviou para fazer uma obra maravilhosa. Então Jesus se depara com um pedido de Maria, implícito na expressão, eles não têm
mais vinho. Maria tinha conhecimento da missão de Jesus. Maria sabia que Jesus haveria de se revelar como Filho de Deus e que por meio dele grandes sinais seriam feitos para que as pessoas se tornassem reconciliadas com Deus pela fé nele. E Maria parece encontrar nessa crise da qual ela tem plena consciência e ela está no clímax em que ela percebe a desonra do noivo, a tristeza da noiva, e ela sugere a Jesus que ele faça um milagre. Afinal de contas, meus irmãos, uma festa judaica sem vinho não é uma festa. Jesus parece ter uma compreensão diferente de Maria. E isso está exposto no texto quando ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Esse é um texto difícil de ser entendido por nós. Porque no nosso idioma, esse texto parece dizer que Jesus ele foi rude com a sua mãe. Não é isso? A gente quando lê não tem essa impressão. Mas por que Jesus falou desse jeito? Né? Primeiro, por que ele chama ela de mulher? E essa não vai ser a única vez em que ele vai demonstrar que a missão dele era a expressão da filiação que ele tinha com Deus, sem desonrar Maria, de ele se posicionar como filho de Deus, encarnado a partir, nascido da Virgem, mas, sobretudo, filho e obediente ao Pai, que foi quem deu a missão. Esse é o foco de Jesus nessa expressão. Maria, ela está atenta para as necessidades imediatas daquela família que estava nascendo. Jesus demonstra que a visão dele ia além das necessidades imediatas daquele casal. Jesus não deixou de atender a necessidade de vinho, mas a visão dele ia além daquela festa. Jesus estava olhando para o banquete messiânico que ele ia oferecer com o seu próprio corpo e com o seu sangue, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus estava apontando para algo muito mais maravilhoso do que aquele mero sinal que seria feito naquela festa. E por isso ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Veja que quando ele chama Maria de mulher, o que é um título respeitoso, ele não está se colocando naquele momento como filho. E ele está deixando muito claramente, para que não haja dúvidas, que aquilo que ele vai fazer é a expressão não do pedido dela, mas da própria obra que o Pai o encarregou de fazer. E ele diz: ainda não é chegada a minha hora, como realmente não era chegada a hora de Cristo. O ministério público dele começa no passo seguinte, que é justamente quando ele vai a Nazaré e ele entra na sinagoga e ele se revela, lendo a escritura no profeta Isaías 61, quando ele termina dizendo: hoje se cumpriu a escritura. Porque aquele que foi enviado por Deus para libertar os presos, para apregoar liberdade, restauração, parafraseando o texto, para apregoar vida pela fé em Deus, pela fé em Cristo, havia finalmente iniciado a sua obra. Isso um passo depois das bodas de Caná. Maria pede um milagre, mas Jesus realiza um sinal, algo muito além da multiplicação do vinho. E é curioso que o texto, ele fala que Jesus, logo após Maria haver dito: façam tudo o que ele disse, Jesus, que disse aparentemente que não ia fazer, mas fez, e isso em algumas ocasiões ele vai repetir. Quando convidam ele para a festa dos tabernáculos, ele também diz que não vai, mas termina indo, escondido, e faz. Jesus, ele manda encher 6 talhas de água, 6 jarros.
que não eram jarros de barro, mas sim de pedra. Por que de pedra? Porque a pedra evitava a contaminação da água com barro. A pedra era utilizada justamente porque aquela água que ali era depositada seria utilizada pelos judeus nos rituais de purificação. Veja que interessante. Jesus usa aquelas talhas que são utilizadas para rituais de purificação, manda encher a talha e algo quase imperceptível acontece. É retirada uma taça e levada ao mestre-sala. E o mestre-sala, ao provar, sem se dar conta do que havia acontecido, embora os servos soubessem o que Jesus havia feito, o mestre-sala, ao provar aquela água transformada em vinho, ele se dá conta de que estava provando o melhor vinho da festa. Quando a lógica, ainda hoje é assim, é que se ofereça em primeiro lugar a melhor bebida, e quando o convidado ele já está meio tonto e meio incapaz de fazer distinção da qualidade da bebida, se serve a segunda bebida. E é por isso que ele chama o noivo e diz que é normal, é de costume, que em primeiro lugar se sirva o melhor vinho, mas você deixou o melhor vinho para o final. E como era gostoso aquele vinho. Isso talvez tenha acontecido porque o Antigo Testamento, ele dá testemunho de que na era messiânica, o vinho jorraria em abundância, como está escrito em Amós 9,13, que diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. O texto está falando de que haveria, na época messiânica, uma abundância tão grande de vinho, que praticamente a colheita e a semeadura, elas seriam simultâneas, contínuas, como se não houvesse uma diferença de estações. E haveria abundância de vinho, e isso aconteceu nas bodas de Caná. O resultado da intervenção de Jesus, meus irmãos, foi uma coisa maravilhosa que nós não conseguimos discernir hoje à noite apenas. Algo para um objeto de muita reflexão sobre o tipo de modificação que Jesus fez naquele dia. Não foi somente da substância da água em vinho, mas foi também da concepção de pessoas que precisavam entender que ele era o enviado de Deus. Assim como Natanael havia crido, certamente naquele dia, muitas pessoas creram nele. E se a gente comparar o texto de João 2 com Lucas 4, ele diz que aqueles dias foram dias em que muitos discípulos se juntaram a Jesus e creram nele, porque os sinais que ele fazia eram sinais que somente Deus poderia fazer. Meus queridos, aquela festa que havia sido convertida em tristeza, ela teve uma nova alegria. É como se os mortos tivessem nascido novamente. É como se um coração triste, amargurado, ele fosse subitamente invadido por um sentimento que a gente é incapaz de definir quando a gente percebe realmente a ação de Deus nas nossas vidas. E percebam que Deus havia atendido uma necessidade imediata daquele casal. Mas a missão de Jesus, ela vai muito além das nossas necessidades imediatas. É verdade que nós temos petições, nós temos apresentado a Deus diariamente muitos motivos de oração, porque nós temos necessidades e a palavra nos ensina que nós devemos pedir, temos essa liberdade de pedir. Mas além dessas necessidades do ser humano normais, Deus, ele está pronto para atender algo que ninguém mais é capaz de fazer, que é preencher o vazio do coração do ser humano. Eu não sei qual a condição daqueles noivos naquela festa. Eu sei que até o advento do Messias, a humanidade não tinha esperança. E que se não fosse o advento de Cristo, o nosso país não teria esperança. Mas graças a Deus, porque Deus providenciou o meio pelo qual nós podemos ter esperança. Esperança de dias melhores.
esperança de uma vida cheia de Deus, não embriagados pelo vinho, como o apóstolo Paulo, lá em Efésios 5, ele diz que a gente não deve se embriagar com o vinho, mas estar cheio do Espírito de Deus, que é algo que tem uma alegria muito maior para trazer para o ser humano do que o vinho. O resultado dessa história é que o vinho foi abundante e de melhor qualidade. O significado disso é uma vida nova em Cristo. Nós estamos prestes a começar uma campanha de avivamento. Mas só quem já recebeu vida precisa de um avivamento. Aqui, a necessidade não era de avivamento, mas era da própria vida. Aqui, a necessidade é mais urgente, é que os mortos possam receber a vida que há em Deus. Os espiritualmente mortos, as pessoas que estão vivas na carne, mas vivem sem Deus, possam entender o sentido da vida. E possam entender que aquilo que Deus tem para oferecer vai muito além das nossas necessidades imediatas. O pão, o emprego, a família, a restauração de relacionamentos, todas essas coisas, elas são consequência de uma vida centrada na pessoa de Deus. Porque quando a gente tem Deus na nossa vida, essas coisas elas vêm no tempo certo e vêm a reboque. Mas o mais importante, muita gente entendeu naquele dia que sem Cristo só há tristeza. Sem Cristo a vida não é completa de alegria. A alegria pode ser a alegria do vinho, aquela que a pessoa se embriaga e depois vem a ressaca e depois a necessidade de mais vinho para preencher o vazio que apenas Cristo é capaz de preencher. E Jesus iniciou assim a sua missão. Foi assim que Jesus fez o primeiro sinal de muitos outros que revelariam quem Ele realmente é. Eu quero dizer para você uma coisa. Eu não sei se você sabe que no nosso país é possível que hoje ainda haja pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Como realmente há. É difícil que alguém hoje aqui tenha chegado à igreja e nunca tenha ouvido falar de Jesus. Creio que todos nós já ouvimos falar. Mas a pergunta que não quer calar é: será que você realmente entendeu quem é Ele? Se não por esse sinal que Ele fez, por todo o testemunho que as Escrituras dão sobre Ele, será que você entendeu a missão que Deus confiou a Ele? Igreja, essa missão é nossa. O apóstolo Paulo deixou muito claro que é continuação, a missão da igreja, da própria missão de Jesus. Isso quer dizer que sabe quem é que está encarregado hoje de fazer multiplicação, não do feijão e do arroz, lá na nossa confraternização, mas da alegria que está faltando na vida das pessoas. Sabe de quem é essa missão? É da igreja. E a igreja só vai fazer isso se ela estiver em comunhão com Cristo. Se ela estiver realmente a cada dia buscando arrependimento de pecados, confissão, buscar a direção de Deus, se humilhar diante da potente mão de Deus e esperar que o Espírito de Deus faça a obra que é somente de Deus. O nosso trabalho é nos submeter a Ele e deixar que Ele faça o restante da obra. Parece algo muito simples, mas não é. Porque o ser humano, naturalmente, ele não é submisso. Muito menos quando a gente fala de Deus, em que muitas pessoas não têm a capacidade de discernir, porque não veem a Deus. Talvez hoje, se nós fizéssemos um sinal, talvez ontem, se nós tivéssemos sido capazes de fazer um sinal pelo poder de Deus, multiplicando aquele alimento,
algumas pessoas que entraram e saíram daquela confraternização com o coração vazio, tivessem entendido quem é Jesus. Mas por meio da igreja, há outros sinais que Deus continua a fazer. E os discípulos creram nele. Jesus é o sentido da verdadeira alegria. A minha oração hoje é que ninguém saia daqui sem meditar nessa verdade, porque ela nos traz a responsabilidade de comunicar isso para as pessoas no nosso país e fora dele que precisam conhecer a esse Jesus. A esse Jesus que é Messias, que é Salvador, que é Senhor e que é o único meio pelo qual o ser humano é capaz de ser religado a Deus. Deus honrou aquela família por meio de Jesus. Ele há de fazer muito mais na sua vida e na sua família. Amém. Que Deus nos abençoe. Baixe a sua cabeça e vamos fazer uma oração. Senhor Deus, quão bom é meditar na Tua palavra e discernir, Senhor, e entender quem é Jesus e aquilo que Ele realmente significa para as nossas vidas. É esse discernimento, Senhor, que nos dá a noção exata da nossa missão como igreja, Deus. E nesse instante, Senhor, eu quero Te rogar pela Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, Senhor, para que a Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem possa estar consciente da sua missão, na continuidade da obra que é de Cristo, é do Senhor, uma obra que traz restauração de vida, Senhor, que traz a restauração de alegria, que dá ao homem de coração vazio o sentido verdadeiro que lhe complete, meu Deus. Pai, no nosso país, tantas pessoas, Senhor, estão tentando suicídio, estão pensando suicídio, Senhor, estão pensando em divórcio, Senhor, estão pensando, Senhor, em abrir mão do dom da vida, porque lhes falta um verdadeiro sentido, Senhor. Seja nesse momento com aquelas pessoas, para que sejam cheias, Senhor, do Teu Espírito, não de vinho, Deus, mas do Teu Espírito. Sabemos que somos ministros da reconciliação e somos responsáveis por essa obra, Deus. Agradecemos, Senhor, por termos sido escolhidos pelo Senhor, embora não mereçamos, Deus. Mas Te rogamos, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia, que o Senhor nos fortaleça na nossa missão, porque sabemos que só podemos fazê-la com o Senhor. Nesse instante, Deus, eu quero Te pedir que se alguém aqui hoje chegou com o coração vazio ou triste, se alguém aqui hoje chegou pensando que a sua vida não tem sentido, que esse espírito seja em nome de Jesus transformado, Deus, como aquela água foi transformada em vinho, em vida, que esse espírito seja transformado num coração alegre, que essa pessoa seja renovada de esperança, meu Senhor. Enche, Senhor, os nossos corações dessa esperança que somente em Cristo há. É em nome de Jesus que nós oramos.